como eu fiz 2 vídeos, né, sobre planejamento, fiz o vídeo número 1 falando um pouquinho, né, do como se planejar um tempo de médio prazo ou curto prazo. Depois eu fiz um segundo vídeo, falando um pouquinho ali pra vocês de uma ferramenta, né, o Curtigrama, que é uma ferramenta bem legal de autoconhecimento e que ajuda nesse processo também de entendimento dos seus planos. Hoje eu vou ser um pouco mais prática, né, eu recebi algumas perguntinhas e eu gostaria de deixar um pouco mais claro um tipo de planejamento que você pode fazer. Então vamos supor, nós estamos agora, né, em 2022, finalzinho ali do ano já pra encerrar. E aí você pensa, né, você vai parar um pouco, pensar na sua rotina, né, do ano, como eu já falei nos outros vídeos, vai falar um pouquinho aí sobre as coisas que você fez, se você não fez, as coisas que você gosta, você vai conversar um pouquinho com você, né, sobre esse assunto, e quando você chegar ali no finalmente das suas reflexões, você vai falar, poxa vida, mas eu poderia ter terminado o ano com um carro novo, né, ou eu poderia ter terminado o ano com uma viagem nos sonhos, poderia ter terminado o ano com um curso novo no meu currículo. Tá, aí você vai pensar isso, né, pra quem fez as perguntas sobre um planejamento mais exato, pra ficar com menos dúvidas, então por isso eu dei essas 3 ideias, né, aí deixa eu pegar um papel aqui, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel simples, um caderno de anotações seu, caderno simples, tá? Pra você não se confundir, não precisa comprar um planner, uma agenda nova, cara, não precisa. Você pode usar ali o que você tem acesso, que tá à sua mão, simples e fácil. Então o que você vai fazer? Vou colocar a data de hoje, né, o 28 lá em cima, o 28 do 12 de 2022. Coloquei a data ali normal na minha folhinha aqui, ó, 28 do 12 de 2022, vai aparecer espelhadinha pra vocês, mas é a data, tá bom? E aí vamos supor então que eu falo, bom, eu poderia ter trocado de carro agora no final do ano. Então eu coloquei ali em cima, carro, escrevi, né, carro. Diante disso, aí eu vou pensar o seguinte, eu já tenho um carro? Então, se eu já tenho um carro, eu vou pensar quanto vale o meu carro hoje, né, na tabela de preço de carro, lá, quanto custa o meu carro hoje, por quanto eu posso vender. Então, coloca lá, vamos supor que eu tenho um carro que ele tem um valor de 20 mil para vender pela tabela. Então, eu sei que, de certa forma, conforme eu for vender ele, eu posso até perder um pouco nesse valor. Ou eu não tenho carro ainda, então eu gostaria de estar com um carro. Então, eu tenho 0 valor porque eu não tenho um carro ainda. Aí, diante disso, eu vou pensar, eu não vou conseguir esse carro agora, mês que vem, já que eu não consegui terminar o ano com ele, mas eu tenho um ano para me planejar e comprar este carro, que será o 2023. Então, eu vou pegar o meu calendário, né, como eu já falei lá no outro vídeo, eu vou pegar o meu calendário, eu vou contar os meses, né? Nós sabemos que são 12, mas, por exemplo, depende muito do seu trabalho. Se você tem férias, se você é autônomo, qual o tipo de atividade que você exerce para ter uma vida financeira. Então, por exemplo, se você trabalha só os finais de semana, ou se você trabalha durante a semana e no final de semana não. Então, a primeira coisa que você vai fazer, depois que você colocou lá o seu motivo, que é o carro, se você já tem algum valor na mão ou não, você vai pensar qual o valor do carro que eu quero adquirir daqui a um ano. E aí aqui você tem que fazer um planejamento pensando dentro das possibilidades que você tem. Eu não posso colocar um carro de 1 milhão, né? Se eu não vou adquirir esse bem todo durante um ano. Até poderia se trabalhasse muito, fizesse novas estratégias, mas eu estou falando para pessoas, né, que têm uma condição mais simples, até pelas perguntas que eu recebi, tá bom? E pelas minhas condições também, né? Então é o seguinte, eu não colocaria um carro de 1 milhão. Então, em um ano, vamos supor, eu posso dar entrada, quando chegar lá em novembro, dezembro, eu posso dar uma boa entrada no meu carro e financiar o restante. E aí essa questão de financiamento, de juros, eu nem vou entrar nesse detalhe, que também não é a minha praia, a minha profissão. Tenho uma certa visão sobre isso, mas eu não vou dar opiniões, né? Eu estou ensinando você a fazer um planejamento. Então, vamos supor, se eu tenho 12 meses para receber um salário, ou se eu tenho 12 meses para vender as coisas que eu vendo, eu preciso ter um orçamento de quanto eu consegui durante esse ano de 2022. No caso, você vai fazer uma conta de todos os seus olerites, você vai fazer uma conta de todas as despesas que você teve, e você vai fazer uma conta, por exemplo, de quantos bolos você vendeu, quantos celulares você vendeu, se você trabalha com eletrônicos, né? Quantos pudins eu vendi, quantas pessoas eu atendi com o meu trabalho, quantos cosméticos eu fiz em dinheiro, e você precisa ter esse orçamento. Após você ter isso tudo na mão, se você nunca fez, talvez você vai ter um pouco de trabalho para fazer isso sozinho agora, mas se você não tiver tudo muito bem anotadinho, procure na sua memória, não é a melhor forma, mas procure na sua memória tudo que você vendeu, tudo que você gastou, tudo que você usou, e anote. E aí você vai fazer o planejamento. Bom, se até o final do ano eu quero 8 mil reais na minha mão, dá um exemplo, 5 mil reais na minha mão, para fazer a viagem, para dar entrada em um carro, quanto eu preciso economizar diante disso que eu já tenho? Se o meu salário, vamos supor, um salário comercial, R$ 1.750 por aí, né? Mais ou menos, tá? Não tô falando os números certinhos, mas em média. Se o meu salário ali é 1.780, então eu vou tirar as despesas que eu tenho com a minha história, se eu pago luz, pago água, pago aluguel, pago as suas dívidas, as suas despesas, né? Você vai anotar tudo e você vai pensar, eu preciso guardar desse dinheiro R$ 400 por mês. Aí você vai abrir uma conta poupança separada da sua, né? Você pode até colocar um débito automático, e você pode guardar esses R$ 400 por mês. Lembrando que você precisará de fazer algumas renúncias. Todo planejamento não é só planejamento estratégico no papel, você perde, entre aspas, algumas coisas também, né? Você deixa de ter algumas coisas para fazer aquele planejamento que você quer fazer, que é ter um carro novo, fazer uma viagem. Então, diante disso, você vai colocar as economias que você precisa fazer. E aí você pensa, poxa vida, diante dessa economia que eu preciso fazer para adquirir esse tanto de dinheiro lá no final do ano, só com o meu salário eu não vou conseguir. Então você pode pensar em habilidades que você tem. Você não pode, né, viver de trabalhos, mas você também, muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa especial, a gente consegue fazer um sacrifíciozinho ali a mais, né? Então você pode, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha no comércio, você pode vender bolo de pote, você pode vender trufas, você pode ser consultor de algum produto a mais que vai te trazer uma renda extra somente para você aumentar o teu dinheiro daquele planejamento que você tem. É um plano extra, um planejamento extra para você conseguir comprar o seu carro no final do ano. Então, assim, né, eu falei o básico dos básicos, até porque eu não sou educadora financeira, tá bom? Eu estou falando, assim, de você fazer um planejamento no papel, né, como eu falei, escrevendo, né, a data, o carro, quanto de dinheiro eu preciso juntar por mês, e aí eu vou lá no meu calendário, né, por exemplo, e conto quantos finais de semana eu tenho para ir à feira vender bolo, quantos finais de semana eu tenho para depois que eu sair do meu expediente eu fazer o atendimento às minhas clientes, vendendo o produto, demonstrando o meu produto, indo lá levar, indo lá receber. Então, assim, de certa forma, eu fiz um planejamento muito prático, muito rotineiro, confesso, assim, que sem técnicas maiores de planejamentos e metas a ser cumpridas, tá bom? É mais uma dica, assim, para aliviar a cabeça de quem fez as perguntas para mim nos vídeos, entendendo que é possível. Então, diante do serviço que eu tenho hoje, eu posso pensar algumas coisas que eu até anotei, né? Quantos reais eu tenho por mês? Se for um serviço que te dá possibilidades, quantas horas extras eu posso fazer? 2 por semana? 3 por semana? Se, como eu já disse aqui, se eu não posso fazer as horas extras, eu posso pegar 2 horas a mais e ir na orla, né, na praia, nós moramos num lugar aqui que dá uma certa possibilidade, com a minha caixinha vender suco, diante desse calor, posso vender trufas, né, posso vender
crochê que eu sei fazer no final de semana. Então, são pequenas metas que vai exigir, lógico, de você um ponto de decisão, vai exigir de você um pouco mais de detalhes, de cuidados, mas que é possível, tá bom? Então, eu espero ter ajudado, não sei se eu, já ajudar, compliquei um pouco mais, mas acredito que não. Então, o segredo é pegar o papel, anotar o que eu quero, onde eu quero chegar, quanto eu preciso para isso, né? O que eu preciso fazer de esforço a mais para adquirir esse dinheiro, adquirir esse bem, adquirir esse curso, né? E aí, com isso eu consigo ver mais claro o planejamento, consigo perceber mais claro o planejamento, e aí eu vou conseguindo adquirir muitas coisas ao longo da vida, se eu for me planejando de maneira inteligente, respeitando os meus limites, né? Nós não podemos desrespeitar o nosso corpo, a possibilidade que ele nos dá, e querer trabalhar 24 horas e dormir pouco, se alimentar, não trabalhar no horário de almoço, né? Não perder o seu almoço para trabalhar. São coisas que são regras que o seu corpo pede, regras da vida que não devem ser desrespeitadas, né? Precisamos respeitar a nossa saúde mental, em primeiro lugar, nossa saúde, nossa integridade, nosso equilíbrio emocional, e aos poucos ir realizando nossos sonhos, as metas que a gente tem, tá bom? Então fica aí a dica, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!